Boa noite a todos, então. Abrindo o livrinho Sementes de Felicidade por Acaso, vamos ver qual lição que vai cair para essa semana. Comece um bom dia, logo de manhã encha o peito de ar, sinta-se invadido pela paz, diga para si mesmo: nunca me senti tão bem como hoje. Em dia algum, encontrei-me mais disposto e sadio no que neste que agora começa. Sou feliz. Faça assim conscientemente e com decisão. Deixe-se envolver por essa ideia, ela se tornará realidade no escorrer do dia. E agradeça a Deus por tudo. O hoje é o momento mais importante da sua vida. Então convido agora a todos para fechar os olhos, respirar profundamente e nos conectarmos com o alto. Pai de amor e de bondade, Jesus, nosso modelo, mestre e guia, pedimos também a todos os bons espíritos que estão conosco nessa noite que se façam presentes, nos dando o discernimento necessário para que possamos entender o que vamos escutar aqui hoje, sempre lembrando de pôr em prática no nosso dia a dia como eternos aprendizes que somos na escala da nossa evolução. Pedimos que essa luz maior que se encontra sobre nós nesse instante, adentre os nossos lares, nossos ambientes de trabalho, se conectem conosco nessa semana que está se iniciando. Pedimos também que adentre hospitais, asilos, orfanatos, presídios, cubra todo o nosso país e o nosso mundo. Que possamos sair daqui com o coração mais leve e com a certeza que o Senhor nunca nos desampara. Que assim seja. Que assim seja. Para os nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos no livro Sol nas Almas, do Espírito de André Luiz, pela mediunidade de Valdo Vieira, no capítulo 22, onde o Espírito tece para nós apontamentos acerca da religião e da vida. Inegavelmente, as sociedades humanas necessitam o contato com as forças superiores que governam os aspectos espirituais das criaturas. Todavia, as religiões que se desenvolveram a partir dessa necessidade fazem esse papel de maneira externa e desconectada. Então, o Espírito de André Luiz nos aponta que todas as sociedades humanas, todos os indivíduos categorizados como seres humanos nessas sociedades, nós necessitamos do contato com as forças superiores. Nós necessitamos de religiosidade. Nós necessitamos saber as nossas origens e saber que somos governados por um Deus de misericórdia, de amor e de justiça. Isso é necessário. E quando desembarcamos aqui no planeta, quando nós nascemos nos corpos que agora possuímos, nós viemos orientados acerca disso. Essas forças superiores que nos regem, nós precisamos saber que elas estão lá. E nós precisamos entendê-las e conhecê-las. Essa necessidade, conforme nós nos desenvolvíamos, conforme nos transformávamos em sociedade, nós fomos desenvolvendo as religiões. Inclusive o nome religião vem do latim religare, que significa unir a criatura ao seu Criador. Mas as religiões, nós ainda precisamos aperfeiçoá-las, nós ainda precisamos melhorá-las, nós precisamos ampliar o nosso entendimento acerca do que é essa religiosidade e que forças superiores são essas. Por enquanto, as nossas religiões, elas ainda nos fazem buscar e entender esses aspectos da religiosidade de maneira externa. Nós procuramos fora, nós buscamos fora situações que nos façam conectar com essas forças superiores, que nos façam
entrar em contato com Deus. E essa maneira externa, esta maneira exteriorizada de mantermos e de efetivarmos o nosso contato com o Criador, na verdade, acaba nos desconectando, acaba nos colocando muitas vezes a par da nossa religiosidade, não da religião, da religiosidade. A religiosidade é esse sentimento, é essa fé, é essa energia do qual nós sabemos o que somos e como fazemos e como evoluímos, essas realidades espirituais que nos cercam, que nos fazem entender a nossa jornada e o nosso caminho, e nós nos desconectamos de tudo isso. E sentimos falta. Nós sentimos falta dessa religiosidade, nós sentimos falta desse contato, porque os ritos externos, essa religiosidade voltada para fora de nós mesmos, acaba nos desconectando. As pompas religiosas e as posturas e maneiras previamente estudadas, mantidas pelos intermediários instituídos, reprimem os diálogos espontâneos com Deus, estabelecendo rígida etiqueta, como em antigas cortes reais com suas hierarquias. Então, a forma como nós vivenciamos as nossas religiões representam para nós aquela etiqueta antiga, representam para nós as cortes, do qual tudo isso se deriva. Então, nós tínhamos lá no Império Romano todas aquelas religiões, todos aqueles templos, diversos deuses, diversos ritos, e por um decreto de um imperador, da noite para o dia praticamente, toda aquela liturgia se transformava agora em alguma coisa que deveria representar o cristianismo, que é aonde nós militamos hoje, os seguidores do Cristo. E ali haviam pompas, e ali haviam ritos, e ali haviam liturgias, e tudo isso foi mantido. Haviam hierarquias, haviam cortes reais, e isso tudo foi mantido nas novas religiões. E a partir de lá nós desenvolvemos outras nomenclaturas, e essas nomenclaturas, de modo geral, mantiveram isso. Essas posturas, esses maneirismos previamente estudados, nós mantivemos os intermediários instituídos, então somente alguns, poucos, poderiam então fazer esse intermédio, o restante deveria se submeter a esses maneirismos. E esse diálogo espontâneo com Deus, as nossas falas, o nosso voltar espontâneo do nosso pensamento para Deus, ficou estabelecido por uma etiqueta rígida. Nós ficamos instruídos e levados por alguma coisa que foi previamente estudada, que foi previamente escrita, e nós aguardamos aquilo. Então nós aguardamos o momento da leitura, aí nós nos ajoelhamos, aí nós nos levantamos, aí nós nos sentamos, aí alguém lê, daí alguém explica, daí nós fazemos um rito. E imaginamos então que se nós formos lá e cumprirmos todos aqueles passos, está tudo bem. Para a grande maioria das pessoas, sim, está tudo bem, eles querem realmente aquilo. Não há um aprofundar, não há um interesse legítimo em realmente nos conectarmos com Deus e com a religiosidade, com a espiritualidade maior. Então, a grande maioria das pessoas, para elas, essas etiquetas e esses maneirismos e essas posturas, está tudo certo. Os paramentos, está tudo bem. Aquela liturgia rígida serve. Mas, para alguns de nós, fica faltando algo. Fica faltando aquela espontaneidade. Aquele sentimento de elevar o nosso pensamento e podermos falar diretamente com Deus. E às vezes nem falar, só elevarmos o nosso pensamento, realizarmos
a nossa meditação, buscarmos essas fontes superiores e nos alimentarmos delas, porque elas são infinitas. E elas estão em todo lugar, em todas as horas, não somente dentro dos templos e no momento das liturgias. Os costumes sociais de hoje alcançaram nitidamente feições mais liberais e diretas. Mas esses cultos herdados dos avoengos se mantêm em clima exótico quanto aos seus serviços religiosos, e muitos ainda engavetam a alma como conserva no seu trato com a morte. Então, essa religiosidade, ela também fala para nós desse aspecto da morte. E nós somos educados desde as nossas tenras infâncias a observar isso com olhos de temor. Há o temor da morte, há o mistério da morte, há o trato com a morte do qual nós não conseguimos nos evadir, mas aquilo existe uma aura, um mistério, uma névoa, um véu que tudo cobre, né? O véu, então, é o termo preferido. Nós não podemos ver daqui para lá, nós não podemos alcançar, nós não sabemos o que é, porque ninguém voltou, porque ninguém falou. E os costumes sociais de hoje, eles estão mais liberais. Nós conseguimos falar das coisas, porque o nosso vocabulário aumentou, porque a nossa capacidade de nos comunicarmos está melhor, porque nós temos diversos exemplos de religiosidade, diversos cultos. Nós descobrimos que a igreja do qual nós nos abrigávamos quando criança, aonde nós recebíamos a partir dali uma cultura que nos abrigava, nós percebemos que isso é muito mais. E nós percebemos que essas outras pessoas também possuem religiosidades, também possuem fé, também buscam Deus e também possuem a sua liturgia, o seu trato nos aspectos do desencarne e da morte física. E, convenhamos, existem ainda pensamentos mágicos, pensamentos arcaicos e antigos, e quando o Espírito fala avoengos, ele está se referindo a isso, e beiram ao exotismo, beiram ao exótico. E de repente nós temos uma doutrina, como a doutrina espírita, que veio no seu processo revelada pelos Espíritos. Por isso que se chama Livro dos Espíritos. Kardec botou esse título porque o livro não era dele, o livro era dos Espíritos. Os Espíritos vinham e falavam. Os Espíritos se manifestam e os Espíritos dizem, sim, nós estávamos aí, sim, nós estávamos no planeta, nós possuíamos corpos, hoje não os possuímos mais. Hoje nós podemos dizer que vencemos a barreira da morte, mas estamos aqui. Nós estamos falando, nós estamos vivendo, nós estamos sentindo. Existe sim uma realidade do lado de cá que nos abriga e que nos representa. A morte é simplesmente a perda do corpo físico. O espírito é imortal e nós agora podemos falar para aqueles que estão vivendo no planeta que possuem o corpo físico e que ainda não enfrentaram a morte. É isso que eles dizem. E há um primeiro contato diante das religiões, como nós as conhecemos, quando isso aporta no planeta, quando esses livros alcançam as pessoas e elas começam a conversar e a pensar a respeito disso, houve sim uma grande resistência, houve sim um medo. Como assim? Porque lá nas nossas Bíblias, nas nossas religiões, nós não sabemos o que tem além da morte. E os Espíritos dizem, sim, mas nós estamos aqui, estamos contando o que é. Então nós precisamos nos arejar, nós precisamos, como agora o Espírito define, essas feições mais liberais, precisamos agora prestar atenção nisso e começar
a abrir a nossa mente e tentar entender o que é que nos alcança. Que lição é essa, que verdade é essa que nos alcança e do qual agora nós fazemos parte, porque nós já a descobrimos e já a ouvimos. Certo que não é lícito dispensar dignidade e decência aos despojos, bem como atenção e sentimento aos assuntos espirituais. Mas é urgente exonerar as máscaras e os antigos ritos, de modo a arejar o estudo e o intercâmbio com os planos sublimes. Vejam bem. Planos sublimes. Nós estamos falando de uma realidade espiritual onde Deus se manifesta. E quando falamos da morte, qual é o pensamento que nos alcança? Qual é o pensamento que nós aprendemos a reconhecer e a nos expressarmos nele? Para nós foi ensinado um pequeno terror. Nós fomos expostos a uma pequena tragédia. Então nós imaginamos a morte como um lugar sombrio, nós imaginamos a morte como despojos, nós imaginamos a morte como sendo um lugar no cemitério, onde nós ficamos lá, como o próprio Espírito diz, em estado de conserva, onde nós vemos campas e qualquer manifestação acerca disso é com certeza fantasma. Então nós fomos treinados para sentir medo. Nós fomos treinados para nos assustarmos, nos apavorarmos. E daí vem um espírito e nos dizem assim, não, isso aqui é um plano sublime. O que é um plano sublime na nossa imaginação? Quando alguém nos diz um lugar maravilhoso, quando alguém nos diz um lugar sublime. Se nós temos agora para nós um pensamento da morte, façamos para nós agora um novo pensamento. Um lugar sublime. Um plano sublime. E daí esse mesmo Espírito diz assim, vamos arejar, vamos colocar ar, vamos abrir as janelas, vamos deixar a luz entrar, vamos deixar o sol entrar. E vamos também fazer isso com o estudo. Por que ele nos chama ao estudo? Porque quem de nós sentou lá na sua religião, no seu primeiro momento de religiosidade, naquilo que nós herdamos como cultura, quem sentou diante de um livro, seja em qualquer das religiões, e estudou acerca da realidade espiritual? Ninguém. Fomos transmitidos, fomos recebidos com alguma coisa pronta, enlatada, dentro daqueles paramentos, daquilo que estava lá. Levanta, senta, ajoelha, comunga, reza, se confessa, vai para casa, volta de novo. E recebemos tudo isso por osmose. Nós estávamos lá, ouvíamos falar, e quando nos interessávamos, alguém nos dava uma explicação qualquer, que muitas vezes também não servia, mas que fazia parte, então, a partir dali, do que nós garantíamos ser para nós um estudo. E os espíritos vêm e dizem assim, não, você precisa arejar. Vamos fazer assim, o que você tem ali está bom. Não dá para dispensar nem dignidade, nem decência. Então é necessário os ritos para os corpos. E também atenção e sentimento aos assuntos espirituais. É necessário ter respeito, é necessário entender o momento evolutivo das pessoas, mas também somos chamados a arejar e estudar. Porque agora somos capazes de intercambiar, nós somos capazes de nos comunicar e de entender. E daí, quando alguém volta da morte, e a morte para nós é um termo assim que ele se torna meio assustador, alguém volta da morte e diz assim, eu estou num lugar sublime.
Então há um paradoxo, há uma discrepância. Nós víamos a morte como um lugar tétrico. E nós entendíamos que quem estava lá era um fantasma. E agora nós somos recepcionados por um espírito que diz, não, eu entendo, eu amo, eu sinto, eu penso, e eu não estou num lugar tétrico, eu estou num plano sublime. Então há algo aí que precisa ser estudado. O que é isso? E agora? Como que nós fomos educados de uma forma e alguém vem e fala outra? Como assim? Então vamos estudar, vamos entender, vamos arejar. Mas, para buscar subsídios à renovação, nada mais justo do que recorrer ao Mestre Jesus, que também nos deixou exemplos nisso, onde naquele tempo as cerimônias, rituais e as pompas já haviam atingido as culminâncias e requintes. Então, assim, as religiões são cristãs. As religiões observam, seguem o Cristo. Então, é justo que nós agora, nesse instante aqui, já que estamos lançando luzes sobre esses assuntos, nada mais justo do que busquemos Jesus. Será que Jesus tem alguma lição? Será que Jesus tem alguma coisa a ver com esses aspectos da religiosidade e da morte que nós recepcionamos nas nossas infâncias e juventudes, mas que de repente agora, na nossa madureza, sentimos que falta em nós alguma coisa? Será que Jesus, no seu tempo, aonde existia cerimônia, existia ritual, existia pompa, e isso tinha chegado numa culminância, num requinte de culminâncias, que, se nós formos estudar, já que podemos então, somos conclamados ao estudo, se quisermos estudar, nós vamos perceber que tempo era esse do Mestre Jesus, quem ele era, aonde ele estava, como as coisas se processavam. Então nós encontramos lá no tempo de Jesus, rituais, cerimônias e pompas no seu auge. E o que o Mestre nos faz ver daqui? O Mestre Jesus era judeu e foi educado naquela cultura. Nós somos piratubocas e fomos educados na nossa cultura. Então, estamos em pé de igualdade. Jesus orava no cenáculo, frequentando e lendo a sinagoga. Nós oramos lá nas nossas igrejas, nas nossas religiões, e nós as frequentamos. Então há um paralelo com aquilo. O que não impedia Jesus de, diante da natureza e sob o céu azul, em pleno campo, tratar profundamente os assuntos da alma, falando diretamente com Deus. O Mestre Jesus fazia isso? Fazia. Aonde que ele fazia? Na natureza, no céu, no campo. E quando ele fazia isso, e os evangelhos estão plenos disso, ele tratava profundamente os assuntos da alma. E quando ele se retirava, e há muitas passagens nos evangelhos, ele se retirava e ia falar com Deus, falava diretamente com Deus. Qual era o padre, qual era o pastor que ouvia as confissões do Cristo? Se tinha, não aparece nos evangelhos. Jesus foi criado dentro de uma cultura. Ele viveu essa cultura. Ele lia, porque quando ele é expulso lá da vila onde ele morava, ele entra dentro da sinagoga, abre a Torá e lê uma profecia de um dos profetas, e ao final da profecia, ele lê. Então ele sabia ler. Ele lê e no final ele diz, hoje essa profecia se cumpre. Esse que está falando aqui na profecia sou eu. E daí eles acharam que ele tinha enlouquecido e que ele
precisava de uma lição e ele foi expulso. E depois ele diz que o indivíduo ele não encontra respaldo na sua própria cidade, na sua própria família, na sua própria cultura. O indivíduo às vezes não ganha reconhecimento dentro daquilo que é a sua cultura. Então, o Cristo nos mostra esses aspectos. Nos evangelhos não aparece nenhuma referência de que tenha usado algum artifício ou meneio para impressionar, preferindo o templo da natureza e o altar do coração em detrimento aos santuários de pedra e aos sofismas cerimoniais. Inclusive, ele fala disso. Ele diz que os indivíduos estavam mais presos à forma do que ao conteúdo. Então a religião era muito boa, a cultura era muito boa, as pessoas eram muito pias, mas havia uma crítica. Jesus já chamava as pessoas para que elas arejassem os seus pensamentos, arejassem as suas religiosidades e já estudassem e pensassem acerca daquilo que estava aparecendo aos seus olhos e do qual as pessoas muitas vezes faziam vistas grossas ou faziam questão de ignorar. Então, ele preferia o templo da natureza e o altar do coração. Então, os templos hoje são de pedra e os altares são externos. E o templo da natureza é a obra de Deus e o altar é o do coração, onde nós nos prostramos em consciência e diante disso nós realizamos o nosso contato com a espiritualidade e com Deus. E ele fala isso em detrimento dos santuários de pedra e aos sofismas cerimoniais. Nas orações que proferiu e educou, nos deixou modelos de simplicidade e concisão, sem exageros e nem pedantismos, diante das ideias de solenidade e dramatização, paramentos e liturgias, ritos e cerimônias. Então, nas orações que Jesus fez, e ele as fez, nós temos uma hoje que nós muitas vezes repetimos e que nós chamamos da oração do Pai Nosso. Então, Jesus foi conciso, ele foi simples. Não houve exageros. A oração do Pai Nosso é curta e ela é objetiva. E ele não é pedante, Jesus não foi pedante. E pedantismo aqui quer significar para nós essa ostentação excessiva. Essa ostentação pretensiosa, superficial acerca de conhecimentos. E pedantismo, ele visa demonstrar uma superioridade intelectual que muitas vezes nós não envergamos. Então ele foi simples, ele falava para pessoas simples. Ele não fez nenhuma solenidade, ele não fez nenhuma dramatização. Jesus usava a própria roupa, muitas vezes rota, suja, empoeirada, suada. Para ele não eram necessários paramentos e liturgias, ritos ou cerimônias. Aonde ele se encontrava, sobre uma pedra, sobre um monte, à sombra de uma figueira, ali era o templo da natureza e o altar do coração. Então Jesus nos aponta caminhos acerca desse entendimento da nossa religiosidade. Mas ele também nos aponta aspectos a respeito da morte, no trato com a morte. E não devemos esquecer que quem nos fala aqui é um espírito, o espírito de André Luiz. E no trato com a morte, demonstrou a própria sobrevivência, materializando-se em frente aos que o conheciam, provando e dando certeza da imortalidade do espírito que somos, chamando a todos para dissipar para sempre a neblina sobre a desencarnação. Então o Mestre Jesus, é inegável que ele esteve entre nós.
É inegável que ele viveu a cultura do seu tempo. É inegável que Jesus morreu. É inegável que ele foi torturado e foi martirizado, crucificado. Ele morreu. Ele foi enterrado. Jesus foi enterrado numa cova, foi colocada uma pedra sobre a entrada. E depois ele passa 50 dias com os seus apóstolos. Mas ele não estava morto? Então existe vida após a morte. E ele chama Tomé e diz: Tomé, vem aqui, bota o dedo na minha ferida. Então ele tinha uma ferida. Vem aqui, põe o dedo no buraco do cravo. Então havia um buraco de cravo. Mas ele estava vivo. E ele convive. Ele não foi para uma montanha, ele não foi para uma nuvem, ele não foi para um paraíso, ele ficou lá com os amigos. E ele conversava com os amigos. Ele dava instrução para os apóstolos e discípulos. Então, qual é a realidade da morte? Essa que nós fomos educados a temer, a imaginar um lugar noturno, sombrio, amedrontador, ou essa do Cristo? E se nós seguimos as orientações do Cristo nas religiões que abraçamos, vamos seguir essa também, que é o exemplo que ele nos dá? Ou vamos transformar isso e vamos adotar essa realidade escabrosa, terrível e assustadora que nós fomos educados a absorver? Precisamos ou não precisamos falar sobre isso e entender essa nova realidade? E estudar essa nova realidade? Porque se ela existe, se ela é uma vida após a morte, e Jesus fala disso, eu vou preparar a vida após a morte. Se é uma vida após a morte, nós estamos mal informados sobre ela. Nós estamos mal assessorados a respeito dela. E nós estamos incompletos. Nos falta informação. Então, ali onde o Espírito diz assim, vamos arejar e vamos estudar, é um bom conselho. Porque o Cristo nos deu outro exemplo. Assim, o Mestre se torna o holofote da verdade, espanejando do horizonte avermelhado as teias da treva, para que nós possamos contemplar adiante os objetivos do nosso próprio destino, quebrando as limitações e rompendo condicionamentos menos dignos. Então veja bem, Jesus se torna um holofote é aquilo que ilumina. Então, se havia uma sombra, se havia uma noite, se havia uma escuridão, Jesus se torna um holofote da verdade, tirando as teias desse horizonte. Então, havia um horizonte do qual nós não conseguíamos ver além. Mas agora nós podemos ver além, porque o nosso Mestre Jesus foi lá e se mostrou, e mostrou o que é essa vida após a morte. Para que nós, e olha só o poder das palavras, como elas podem construir para nós novos paradigmas, para que nós possamos contemplar adiante os objetivos do nosso destino. Objetivos do nosso destino. Mas se é o meu destino, é só eu continuar. Eu vou alcançar esse destino. Mas há um objetivo nesse destino. Nós não estamos nos dirigindo pura e simplesmente porque todo mundo está para lá, o nosso nariz também aponta para aquilo e nós seguimos o nosso nariz. Não.
há um objetivo. E esse objetivo diz que eu tenho um destino, do qual eu posso contemplar. Então, antes, o véu da morte encobria tudo. Agora não existe mais. Existe um horizonte iluminado por um holofote de verdade que é Jesus. E é o meu destino, então eu vou para lá. Nós vamos para lá. Todos iremos para lá. E é o meu objetivo, então eu preciso ir consciente. Não porque todo mundo está indo, eu vou atrás. Não. Objetivo consciente do meu destino. Quebrando as limitações e rompendo condicionamentos. E aqui é mais uma vez a voz do Espírito que diz assim: condicionamentos menos dignos. Ele está se referindo que a forma como nós enxergamos, a maneira como fomos educados a fazer isso, esses condicionamentos, muitas vezes incompletos, que colocavam um fim, uma barreira intransponível em algum ponto do nosso objetivo e do nosso destino, que esse condicionamento é menos digno. Por quê que um espírito chama isso de menos digno? Porque algo menos digno, há um interesse menos digno de que nós vejamos a nossa vida somente como até ali. É naquele horizonte escuro. Ali termina tudo e você não pode ver além. É interessante que você sinta medo. É interessante que você seja ignorante nessas coisas. Porque daí, eu que falo em nome de, posso dizer para você sim. A partir dali, pelo que vejo, você vai para a direita. A partir dali, pelo que vejo, você vai à esquerda. A partir dali, eu vejo que você entra num limbo. Não. Essa fronteira da morte traz para nós uma nova vida, aonde nós nos relacionamos como o Cristo provou para nós. E assim, não, mas então ele era o Cristo, né? E daí quando a gente joga essas informações, quando a gente dialoga dessa maneira, não, é que ele era o Cristo, ele era especial. Cristo era poderoso, então ele vence a morte. E daí o Cristo vem e diz assim: você é como eu. E daí? Se aquele que era poderoso, aquele que podia, aquele que sabia, ele diz, você pode, você é Deus também. Você é um Deus, com D minúsculo, claro, né? Aquilo que eu faço, vocês farão. Se tiverem fé. E eu estou aqui para mostrar para vocês. Essa parte nós esquecemos? Essa parte não nos citam. Só dizem que a morte acaba ali e que você vai ficar lá, esperando um julgamento. E daí, quando Jesus foi chamado a fazer um julgamento, o que ele fez? Quando todo mundo foi embora, ele pega na mulher e diz: cadê aqueles que iam te julgar? Ah, eles se foram, então eu também não vou te julgar. Quando ele foi chamado a fazer um julgamento, qual é o julgamento que ele fez? Agora, nós vamos chegar num destino final, nós vamos cair num limbo escuro e tenebroso, e de lá nós só sairemos com um julgamento? Qual julgamento? O da nossa consciência, numa vida. E o Espírito lá no começo chama como? Nesse contexto, a morte que colhe a todos é como a semente que se desintegra. Ou a morte é como o ovo que se quebra, para que a planta e a ave ganhem atividade e altura. E para nós, é o processo de libertação do espírito para estágios mais elevados e sublimados.
Então, nesse contexto, a nossa religiosidade deveria ter nos educado para isso. A morte é o processo de libertação do espírito. A morte é aquilo que separa o espírito do corpo que ele envergava. E os espíritos vêm e nos dizem que o corpo físico é como uma vestimenta. É como uma roupa que nós precisamos usar enquanto estamos encarnados. Mas que a partir do momento em que o nosso corpo perece, o nosso espírito fica livre. E ele vai para estágios mais elevados e sublimados de vida e não de morte. Então, estudar essa realidade, entender essa realidade, faz com que nós aproveitemos mais o tempo em que estamos vivenciando a matéria. Faz com que, e vejam bem, o Cristo passa para a realidade espiritual com as coisas do Espírito. Nós precisamos entender que o nosso espírito possui necessidades. E essas necessidades, elas não são externas. Não é um teatro, não é uma roupa, não é uma manifestação externa que vai alimentar em nós as coisas que o espírito precisa. Nós precisamos de coisas espirituais para atender o espírito que somos. E toda essa necessidade, toda essa busca, toda essa dor, todo esse desequilíbrio que nós vivenciamos nas nossas sociedades hoje, é essa fome espiritual, é esse afastamento das coisas superiores, é esse ensino muitas vezes equivocado acerca do espírito que somos. Estamos aqui num mundo, num planeta que é uma escola. Estamos aqui para elevar, aprender e sublimar o espírito que somos, para que a realidade espiritual, que é o nosso destino e do qual o Cristo já mostrou que ele é viável e que ele existe, nos foi ocultado e nós temos uma ideia muito errada e muito equivocada acerca dela. Precisamos trazer isso para nós, arejar e estudar em nós essas realidades e levá-la assim que possível para aqueles que são próximos a nós, aqueles que são a nossa responsabilidade. Para que eles não sejam colhidos por esses aspectos materiais dessa religiosidade externa que nós vivenciamos hoje e que não presta muitas vezes o serviço que nós, como espíritos, precisaríamos receber. Mas, como instituições humanas que somos, muitas vezes nós pensamos em fazer alguma coisa e o nosso alvo, às vezes, se equivoca. O Espírito de André Luiz nos chama para esse entendimento e cabe a nós realizar o esforço de alcançar e de se melhorar nesse quesito. Convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e o nosso psiquismo na busca desse entendimento que nos falta, na busca dessas verdades que os Espíritos nos trazem, dos alertas que eles são capazes de nos transmitir, que nos alcançam e nos tocam, de maneira que nós possamos, diante das dificuldades e dos paradigmas que nos cercam, tomar o melhor caminho e realizar em nós a assertiva do Espírito em busca da verdade. Que o Mestre Jesus continue enviando os seus trabalhadores, os amigos espirituais, para que eles toquem em nós e nos auxiliem pela inspiração e pela meditação a alcançarmos esses objetivos. Que nós possamos ficar na seara do Mestre, realizando o trabalho
que nos é competente, e que o Mestre seja a luz do nosso horizonte e que Ele ilumine os nossos passos. Que assim seja.